Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas do canal Educação, turma do curso técnico em administração, bom dia. 7h30, essa aula está sendo transmitida ao vivo para você, tá? Que está acompanhando essa aula diretamente dos estúdios. A aula está sendo transmitida diretamente dos estúdios do canal Educação para você, da turma, tá? Do curso técnico em administração, que está assistindo tanto pela escola, tá? Mas também para você da turma que está assistindo essa aula de casa, certo? Caso você ainda esteja em casa, caso você esteja em alguma situação que não pode ir para a escola hoje, não vai perder a aula ao vivo, tá bom? Então no YouTube você também pode assistir e comentar, vale ressaltar esse detalhe, tá? Essa aula é transmitida ao vivo, você não só pode, como você deve participar da nossa aula, beleza? Queridos, professor Assis Walter na área com vocês na disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, certo? Essa disciplina, ela trabalha com vocês temas diversos para que vocês possam projetar, certo? Visualizar, pensar dentro da ideia de um processo na escrita de um trabalho, certo? A gente está dentro do projeto interdisciplinar 2, tá? Significa dizer que vocês já fizeram um projeto interdisciplinar 1. Professor, foi um grande desafio fazer. A gente sabe, todos nós aqui do canal Educação sabemos que foi um desafio para vocês, certo? E claro, né, que a gente o processo da educação ela é esse mesmo, é cheio dos desafios, né? E a gente vai aprendendo com os nossos erros, né, com os nossos acertos, tá? A gente tem um feedback muito positivo de muitos alunos que saíram do curso técnico foram para a graduação, né? Já estão fazendo curso superior, ex-alunos do canal Educação, que frequentaram o curso técnico aqui pelo canal Educação e tiveram feedback super positivo, certo? Sobre a perspectiva desses trabalhos, né? De fazer, de executar esses trabalhos, de perceber que eles conseguiriam fazer outros trabalhos, trabalhos mais avançados, trabalhos mais difíceis, tá? Em um curso superior. Então a gente vai aprendendo, tá? No primeiro projeto, vocês tiveram um grande teor de aprender dentro da perspectiva da investigação científica. Esse era o eixo do primeiro trabalho de vocês. Agora vocês estão no segundo trabalho e a ideia são os processos criativos, tá? E o que é o processo criativo, né? Onde é que nasce essa criatividade? E a gente já conversou com vocês nessas aulas sobre necessidades humanas, certo? Sobre as relações entre as pessoas. A gente já conversou com vocês até sobre legislação, tá? Para justamente para partir para vocês a ideia de onde é que podem partir essas novidades para o convívio social. Falamos com vocês sobre tecnologias sociais, por exemplo. Hoje a gente vai conversar especificamente com vocês sobre a relação da escola e a comunidade. A gente vai conhecer na aula de hoje quem são as pessoas que fazem parte da escola, certo? Porque a escola, galera, ela não é só aquela estrutura, né? Aquela casinha com várias salas de aulas onde os alunos entram. Ela é muito mais do que isso. Ela é feita por pessoas. Então a gente vai saber quem são essas pessoas. Que não é só professor e aluno que está ali, certo? Mas que tem uma equipe gigantesca ali por trás para fazer com que aquela escola realmente tenha uma função social. E ela tem uma função social. Que a comunidade, quem é a comunidade escolar? Ela vai fazer parte dela. E a gente vai terminar a nossa aula, no final da aula de hoje, dando exemplos para vocês, práticos, tá? De boas ideias, tá? De processos criativos. E aí a ideia, tá? Essa saída, como é que eu posso? Será que eu posso fazer alguma coisa? Será que a minha turma pode fazer alguma coisa diferente para nossa comunidade escolar? Essa é a grande ideia, tá? Lembra, tá? Ó, galera, fica atento. Lembra que esse projeto que vocês irão executar terá esse eixo temático, certo? Processos criativos. Então, essa aula aqui é uma aula chave para que vocês possam entender essa saída, tá? Da ideia dos processos criativos. Eu vou dar alguns links para vocês no tempo disponível, vocês pesquisarem e estudarem um pouco mais sobre isso, tá bom?
Vamos nós, a todos os alunos de Aroeiras, de Assunção do Piauí, que já estão logados aqui no nosso IPTV, vamos nós. Olha só, tá na tela para vocês? Comunidade e escola é o tema da nossa aula principal de hoje, certo? É o tema principal da aula de hoje. A aula de segunda-feira, dia 7 de novembro de 2021. Ó. Ainda estou no 2021 ainda, hein? Atualiza, professor. Vamos nós. Objetivos. A aula de hoje é conhecer as medidas de integração da comunidade no ambiente escolar. Vamos nós? Todos preparados? Vamos nós, professor Valderlan, professora Patrícia. Vamos nós, queridos, que estão acompanhando a nossa aula, tá? Fica ligado que nas próximas aulas a gente vai começar a falar com vocês, galera, sobre a estrutura do projeto que vai ser entregue para vocês, tá bom? Então, essas aulas que estão sendo ministradas aqui, elas vão servir de apoio para vocês, justamente partirem a ideia. Galera, quando a gente fala sobre processos criativos, né, foi até uma das primeiras aulas que eu dei aqui no módulo 2 para vocês. Tá? A gente não cria uma ideia do nada. A gente pode melhorar ideias que já estão aí no mercado, certo? Todo um produto que surge, ele surge em cima de alguma outra coisa que já pré-existiu no passado, certo? Essa é a grande ideia do processo criativo. Então, a gente precisa, primeira coisa, conhecer o ambiente onde a gente está. Por isso que a primeira etapa dos trabalhos de vocês foi a investigação do local de vocês. Vocês fizeram um trabalho para investigar o local, a realidade local de vocês, certo? Agora é a hora da gente... Bom, e agora? Eu conhecendo a minha realidade, eu conhecendo minha comunidade, minha cidade, minha região, minha população, minha escola, por exemplo. Eu sei que teve algumas pessoas que fizeram um trabalho sobre a escola, tá? Então, conhecendo a escola, será que a gente pode buscar alguma coisa diferente para mudar? Vamos conhecer essa escola agora, tá? Vamos nós. E aí, galera, o que é uma escola e qual é a função de uma escola? E aí, pessoal de Aroeiras, pessoal de Assunção do Piauí, pessoal de São Luís do Piauí, pode participar desse chat. E aí, na opinião de vocês, na visão de vocês, o que é que seria, certo? Uma escola. Bom dia, pessoal de São Luís. O que seria uma escola? Qual é a função dessa escola? Me diga aí, galera. Comenta aqui para mim no chat, eu quero saber o que vocês enxergam como escola. Ah, professor, a escola é o lugar que a gente vai porque é obrigado. Que minha mãe me obrigou mesmo, tem jeito, a lei impõe que a gente tem que fazer isso. Eu queria estar trabalhando. Ou não, professor, eu gosto de ir para a escola mesmo para poder conversar. Meus amigos estão lá, tem a hora do lanche. Tem muita gente que tem esse lado, viu? Tem esse lado fortíssimo, certo? Vai focando nessa questão até mesmo de saúde mesmo, de alimentação, por exemplo. E, professor, eu gosto da escola porque eu posso aprender, eu posso estudar, eu posso transformar minha vida. Eu sonho ter uma carreira profissional grande, trabalhar na área da saúde, ser enfermeiro, ser médico. Tem gente aqui no canal Educação que se manifesta por isso. Então, por que vocês vão para a escola? Comenta aqui para mim. E que lugar é? É um lugar? É um lugar? Precisa ser um lugar? Precisa ser um lugar físico? Ele precisa existir? Ele precisa ser presencial? Comenta para mim aqui que eu quero saber, galera. O que é essa escola para vocês? E aí, Valderlan, Patrícia, pessoal de São Luís, do Piauí, pessoal de Assunção, pessoal de Aroeira. E aí, pessoal, vamos nós? Ó, eu vou passar aqui, mas eu quero que vocês participem, tá? E comentem aqui, tá bom, galera? A participação de vocês é significativa, tá? Para o processo de ensino-aprendizagem, beleza? Ok, professor mediador?
tá? Então a participação dos nossos alunos é importante aqui, tá bom, galera? Vamos nós. Durante toda a aula, tá? Não precisa o professor estar perguntando, o professor de estudo estar perguntando para vocês, certo? Você pode participar da aula inteira, enriquece a aula, tá bom? Então, galera, é o seguinte, a escola, ela não é apenas essa estrutura física, tá? Como eu já comentei com vocês. Ela pode ser a estrutura física e muitas vezes a gente conta com a sua estrutura física para a realização de boa parte de suas atividades. Mas a escola, ela é muito mais do que a sua estrutura física, né? As suas quatro paredes, né? Ela é o coletivo das pessoas. Porque se for as quatro paredes, pelas quatro paredes pode ser qualquer coisa, né? Mas se não for a comunidade escolar, que a gente vai já apresentar para vocês, quem é essa comunidade escolar? Quem são elas? Qual é a função de cada um deles? A gente não vai conseguir executar e desempenhar essa função de processo de transformação social, que é a ideia da escola, né? Então, a escola pública, por exemplo, tem compromissos com a oportunizar condições para que a sua clientela possa construir conhecimentos, atitudes e valores, contribuindo para a formação de cidadãos críticos, éticos, participativos, nos contextos que integram, ok? Pessoal de São João do Piauí, eu sei que a gente está no período meio chuvoso, esse comecinho de novembro é normal que aqui na nossa região chova, tá? Mas se não for problema com chuva ou alguma coisa do tipo, é interessante que vocês entrem em contato com o suporte técnico do canal, tá? Para poder resolver esse probleminha técnico de conexão de vocês, tá bom? Beleza? Então, se vocês estiverem ouvindo aí, entre em contato com o suporte técnico para poder fazer essa correção aí, beleza? Vambora nós. Galerinha, atenção, ó. A escola ele tem essa ideia de transformar a nossa sociedade, né? E ela vai transformar em que contexto? Tá? Contexto de melhorias, né? Por exemplo, no processo de educação, a gente pode aprender melhores condições sanitárias, né? Condições, por exemplo, de higienes, tá? De entender processos de transmissão de doenças. Dentro de uma aula, por exemplo, de biologia, o professor pode conversar com vocês, meus queridos, justamente sobre esses aspectos, certo? Uma alimentação saudável. Então, dentro de algumas aulas, a gente conversa, a gente pode trazer profissionais específicos da nutrição, por exemplo, para conversar e fazer com que essa realidade, esse conhecimento, ele não fique apenas no lado teórico, tá? Mas que ele possa ir também para a parte prática. As imagens mostram aqui alguns contextos dentro da escola, entre eles esses contextos da comunidade, tá vendo? Olha só, todo mundo aí abraçando a escola lá no topo, é uma escola de Cocal, aqui do Piauí, certo? A segunda, todas as três escolas, são, salvo engano, acho que a última escola não é do Piauí, mas as duas escolas de cima são do Piauí. Mostrando a relação daquela aula mais tradicional, né? Da professora na frente dos alunos, tá? Mas também mostrando aí o contexto, por exemplo, da alimentação, que eu falei para vocês, perguntei para vocês até por que vocês vão para a escola, tá? Então, os alunos que estão entrando agora dentro da aula, pode comentar. O que é escola para vocês? Por que vocês vão para a escola? Sejam sinceros aqui, tá? Quero ler os comentários de vocês. Hoje, o desafio que se coloca diante da escola é fornecer educação e informar para toda a vida, tá? Informação para toda a vida. Ela precisa romper seus muros e estar plenamente inserida no seu tempo, na comunidade a qual pertence. Tá? Então, essa ideia daquela escola tradicional, ela vem sempre sendo mudada, né? Recentemente, eu até conversei um pouco com algumas outras pessoas e a gente sempre conversando, né? Justamente sobre essas mudanças que a gente tem dentro da própria escola, nas diferentes gerações dentro de uma própria família, tá? Então, você pode conversar dentro da sua própria casa, às vezes com algum professor na escola de vocês, e vocês vão observar que existiram, né? E existem continuamente mudanças dentro dessa escola, né? Por mais que a gente
gente fale que a escola nunca muda, é sempre esse ensino tradicional, ela muda, certo? A característica dela, qual é a função dela, certo? Dependendo da geração que você esteja conversando. Conversa com uma pessoa que já está lá na casa dos 60, 70 anos, você vai ver até que a denominação de o que é ensino fundamental, ensino médio, era diferente para a época, certo? Então a realidade, o contexto histórico mudou, tá? A necessidade social mudou, conforme a sociedade também foi mudando. E hoje a gente passa por outros processos de atualização, de mudanças. Hoje a gente fala muito mais de um ensino híbrido, tá? Lembra lá que no primeiro módulo vocês tiveram aula sobre educação tecnológica e midiática, que era justamente para dar a vocês a base para como aprender a estudar utilizando essas ferramentas tecnológicas e midiáticas, certo? Como utilizar a mídia ao favor de vocês. E aí a gente entra a mídia como não só como a TV e os jornais, mas também como, por exemplo, as redes sociais, que podem difundir informações ou até mesmo fake news. Tá? A ideia da escola é justamente estar atenta, estar atrelada a essa realidade que vocês estão vivendo, certo? Seja uma realidade de mercado de trabalho, por exemplo, ou uma realidade de convívio social. E a gente convive socialmente hoje em diversos contextos, certo? Vive presencialmente, tá? Indo para o mercado de trabalho, convivendo com os vizinhos, mas também vive globalmente, sem sair de casa, pelo celular. Tá? Hoje vocês vão ver que dependendo da turma, tá? Essa nossa aula que vai para várias turmas aqui do Piauí, nós temos turmas que eu consigo perceber durante a aula que o aluno tem autonomia para mexer no celular e participar da aula pelo chat no YouTube, certo? Tem escolas que são um pouco mais rígidas. Opa, aqui não pode, certo? E aí vai ter que utilizando apenas o chat do IPTV, certo? Aí, bom, são as regras de cada escola, a gente não vai entrar muito dentro desses detalhes. Mas a gente pode justamente conversar sobre isso, certo? É muito mais do que proibir um aluno de utilizar ou não. Os motivos que uma escola vai proibir hoje são diversos, tá? Mas em geral, a maioria das escolas elas vai dar muito mais essa permissibilidade, justamente para trazer que o aluno não se afaste da tecnologia, mas para que ele possa utilizar a favor da educação, certo? Essa é a grande ideia da escola, é entender as atuais necessidades do contexto social para que a gente possa nos melhorar ali dentro, tá? Repito, lá no módulo 1, conversamos com vocês sobre diversos aspectos da tecnologias da educação, certo? Falamos sobre segurança do trabalho, do trabalho não, sobre segurança da informação, né? Seguranças no computador, certo? No celular. Falamos sobre cuidados com fake news, falamos sobre modalidades de ensino, ensino híbrido, metodologias ativas e diversos aspectos do tipo, certo? A escola hoje, cada dia está cada vez mais atenada. E pode acreditar, queridos, os professores de vocês, tá? Da escola de vocês, assim como aqui do canal Educação, estamos cada vez nos atualizando, porque o mercado cobra isso, a sociedade cobra isso, tá bom? Bom, vamos nós. Como eu disse para vocês, a escola ela não é a estrutura física. É claro que a estrutura física conta, ela importa, certo? Muitas vezes, até por exemplo, para a hora do lanche, certo? A hora da refeição, a hora que vai ter alguma comida ali para vocês, tá? Então, a estrutura física conta, tá? Mas vai contar também o fato de ter um espaço para poder vocês conversarem, vai ter um espaço para vocês compartilharem, trocarem a ideia de fato, de construírem um conhecimento, tá bom? Mas o que é mais importante é que, independente de lanche, fofoca ou construção de conhecimento, são pessoas que fazem parte dessa escola, certo? Então, mas tem a tia do lanche, a tia da cantina, para poder fazer ali a comidinha, certo? Porque tem um professor dentro da sala de aula, e porque tem um porteiro, porque tem um zelador, porque tem o coordenador, tem o diretor, eita, o diretor chegou. Aí vai todo mundo sair correndo porque ele vai brigar com todo mundo. Brincadeiras, tá? Então, ao ponto, tá? Que eu quero mostrar aqui para vocês é que o que existe aí? Uma relação de comunidade, certo? Existe uma
população de pessoas, tá? Que fazem parte desse incremento chamado escola. E essa população, né, que a gente vai apelidar, a gente vai chamar aqui de comunidade escolar, ela computa justamente por esse aqui, olha só quem são. Os stakeholders, ou partes interessadas, tá? Os professores, os gestores, tá? E aqui dentro dos gestores, a gente vai pensar nos coordenadores, nos diretores e outras pessoas que estão gerindo a escola. Tem escolas que têm contador próprio, tá? Por exemplo, e ele é um gestor financeiro da escola, por exemplo, certo? Temos os colaboradores, como por exemplo os bibliotecários, tá? Tem escolas que têm separadinho um bibliotecário, tem escola que não tem, tá? Mas a gente vai ter também o pessoal do que vai fazer a portaria, zelador, tá? E claro, a gente vai ter o estudante, tá? Vocês que estão acompanhando essa aula. Cada um tem uma função, tá? Importante nesse processo de integração do ensino-aprendizado, ok? E sim, galera, quando uma escola ela é bem sucedida, funciona muito bem, é porque todas as partes estão cumprindo o seu papel. Não tem como essa de culpar, porque o professor, porque o gestor, porque a família. Sim, todos fazem parte, inclusive a família, tá? Que muitas vezes as pessoas pensam que não, tá? Que a família não faz parte, que a família é longe. Não, tem muito estudo científico, tem muita pesquisa científica que mostra justamente o papel de cada um deles, inclusive da família, certo? Escolas que têm, né, famílias, né, dentro da não dentro da escola, trabalhando dentro da escola, né, mas no aspecto de fazer parte da rotina da escola, de ir com o aluno na escola, de conversar com o professor, de participar das reuniões de pais e mestres, tá? Então, é o pai que está ali atento ao que está acontecendo dentro da escola, as atividades curriculares e extracurriculares que acontecem dentro da escola, para o processo ativo, tá? Para fazer com que o pai, né, ele possa entender. Quem é, aí talvez o professor mediador pode até fazer esse intercâmbio, se for pai de criança mais nova, por exemplo, a gente sabe, tá, que dentro lá da escola, do infantilzinho, as atividades são muito para casa, né? Então, às vezes os pais ficam, meu Deus, mas o que que é isso? Mas é justamente para isso. É porque é um exercício, né? Um exercício para que o pai ele entre dentro dessa parte da escola, né? Porque a família conta, tá? Não é só jogar a criança dentro da escola e a escola se vira para ensinar tudo. É uma relação de conjunto, tá? Quase uma relação ecológica aí só de ganhos e benefícios. Beleza, Nádia? Beleza, Gisele? Maria Cauane, que estão aqui conectados e participando do nosso chat no YouTube, tá? Vamos nós, agora vamos conversar sobre essas pessoas que fazem parte dessa escola. Bora nós, olha só. O central em toda a ação educativa formadora são sujeitos profissionais, educadores e educandos, tá? Então, essas pessoas aqui são como é que a gente pode chamá-los? O centro, né, da ação. Mas, como eu disse, não são os únicos, tá? Então, a gente vai ter que conversar sobre cada um deles. Mas bora falar pelo menos direto para vocês dos principais, dos centrais, tá? Os profissionais, eles trabalham em diversos setores da escola e são responsáveis pelo seu funcionamento, tá? E aí a gente vai pensar, por exemplo, no zelador, que deixa a escola limpa pra gente, certo? Agora, porque tem um zelador, eu vou sujar a escola também como educando? Não, né? Então, ó, quem é o educando? É quem se encontra no processo de aprendizagem e formação, tá? Galera, é complicado dizer que o educando é só o estudante, né? Porque, na verdade, todos estão aprendendo, tá? O tio Assis aqui, como professor de vocês, eu digo, e é com uma fala que não é só minha, mas é praticamente de todos os professores, a gente aprende muito com os alunos, com vocês, na participação, no diálogo. Por isso eu cobro tanto a participação de vocês, que não seja apenas um bom dia,
tá? Que vocês devam participar, falar, dizer qual é a realidade de vocês. A gente vai aprendendo. E as aulas, elas são transformadas de acordo com a realidade. Se eu não conheço, se o professor, o profissional está lá na ponta, se o professor, por exemplo, não entende aquela realidade, eu não posso modificar, certo? É que nem a história da utilização de celular dentro da escola. Antigamente era proibido, tá? Praticamente todas as escolas proibiam, porque a gente considerava aquilo ali como um acessório extra-escola, certo? Só servia para telefonar e tal. Isso estou falando anos 2000, tá? No início dos anos 2000. Então, esse processo ele veio se modificando, né? Assim como a telefonia mudou, né, que ela não servia mais só para mandar SMS, passou a ser um smartphone com diversas funcionalidades, que eu posso abrir um aplicativo dentro da escola, que eu posso utilizar a internet da escola para fazer uma pesquisa online durante a aula, enriquecer a aula e tirar uma dúvida ali ao vivo na hora. Então, é claro que a escola ela veio mudar também. Certo? Então, se a gente tivesse amarrado ainda lá no ensino dos anos 2000, por exemplo, e simplesmente proibindo por proibir a utilização dos smartphones, certo? A gente teria uma aula muito mais limitada, certo? E hoje o que a gente faz? A gente abre esse espaço justamente para permitir a dialogacidade, né? O conversa, certo? A pesquisa, a interação, tirar dúvidas, certo? Então, a gente faz essa troca, certo? E o processo da construção da aula ela enriquece muito mais. Tá? Então, quem são esses profissionais os primeiros? Tá? A gente vai falar sobre os gestores, a gente vai falar sobre o pessoal da cozinha, o pessoal da portaria, certo? Os zeladores, enfim. Tá? E quem são os professores? São os profissionais que têm o ofício de ensinar, tá? Normalmente a gente vai ter professores com com esse tópico de formação, tá? Ou pedagogia, ou licenciaturas, tá? Então, normalmente ali você tem um estudo direcional para a formação. É o nosso currículo aqui no Brasil, certo? Em outros países o currículo é um pouco diferente. Então, aqui no Brasil eu quero ser professor, eu escolho essa linha profissional, essa formação, tá? E aí eu me dedico para isso, faço uma licenciatura, tá? Uma pedagogia, por exemplo, e aí eu consigo entrar dentro desse eixo de estudo, tá? Em outros países é um pouco diferente, tá? Você escolhe algumas linhas e aí quando termina você pode fazer um mestrado. Por exemplo, em alguns países da Europa é desse jeito, tá? Então existe uma base curricular, uma lei, uma legalidade ali por trás. Por isso a gente passou por algumas aulas sobre leis para vocês. Então por isso que a gente tem essas diferenças de alguns países. Às vezes vocês assistem alguns filmes e vocês não entendem muito bem como é que uma pessoa que não tem informação acaba parando dentro da escola, certo? Na verdade elas têm. Tá? Só que é uma formação um pouco diferente. E a outra coisa interessante, tá? O profissional, né, o educador, tá? Ele, além da formação básica dele, a gente é cobrado também de formações continuadas, tá? Especialização, mestrado, doutorado, se for o caso. Tá? Normalmente, mestrado, doutorado, aqui no Brasil, ele tem um teor de pesquisa científica, de você se transformar em um pesquisador, tá? Mas, em geral, pelo menos especializações, aperfeiçoamentos, a gente é cobrado continuamente para poder fazer essa formação, justamente para a gente dar esse F5, essa atualizada, né? A gente, todos vocês, né, todos nós, na verdade, tanto como educandos ou como professores, a gente sofreu aquele embaque, principalmente durante o período do alto da Covid, né, 2020, né, que a gente fica em casa, né, a gente precisou reaprender a ensinar dentro desse outro lugar, né? Inclusive, legalmente falando, tá, meus queridos, durante o período da Covid surgiu o chamado ensino remoto, tá? O termo ensino remoto aqui no Brasil, ele foi criado por decreto, tá, federal, tá, do presidente da República, para justamente permitir com que a educação se continuasse ativa mesmo à distância, certo? A educação, quando a gente fala em educação à distância, certo? Ela é pensada para ser à distância, tá? Ela é planejada para ser à distância. E aí a gente pensa nas condições de ensino, tá? Tem que ter um ambiente virtual de aprendizagem, certo? Tem que talvez ter um professor tutor, tem que ter um professor com tempo, o aluno tem que ter tempo, o professor tem que
O professor tem que ter tempo, todo mundo tem que ter um tempo adequado ali para aquilo dali acontecer e funcionar, tá? E aí, galera, o que que acontece? Só que durante o ensino remoto não foi isso que aconteceu, né? Muitos de vocês não tinham a internet em casa e que tinham que assistir depois só pelo material escrito. Enfim, por isso que a gente chama de ensino remoto, tá? Sim, foi à distância, mas ele é remoto porque ele foi em caráter emergencial, ok? Mas isso aí já foi tema que a gente já conversou com vocês no módulo 1, tá bom? Mas eu utilizo esse espaço também para que a gente possa reforçar essa ideia. As ações escolares devem ser consolidadas em um contexto participativo, integrador de todos os segmentos, sincronizadas com o contexto atual, que requer uma política educativa capaz de contribuir para a condução do país no pleno desenvolvimento em conformidade com os princípios democráticos em evolução, certo? Então, parte também da educação entender as necessidades de contexto social, de entender com a realidade que a gente vive hoje, né? Alguns anos atrás, a gente falava muito dentro da escola, dentro do espaço escolar, sobre, por exemplo, o caráter de problemas que existem dentro da adolescência atual, né? Então, você via muito dentro das escolas sobre bullying, né? Então, se você fosse alguns anos atrás, a gente nem tinha essa palavra, né? O bullying. Então, o que que é o bullying, né? Então, mas o bullying já existia na prática, né? Então, gerações e gerações foram violentadas, né? Porque bullying é uma violência escolar que acontece, né? A gente fala muito do bullying dentro da escola, né? Que é aquela piadinha que você faz com um colega, né, que tem um caráter depreciativo, ruim, certo? Então isso aí sempre existiu, mas só que ela foi recontextualizada, ela foi pensada e estudada, se criou-se esse termo bullying lá fora e ele veio aqui para o Brasil. Então você conversa com os alunos sobre essa realidade. E é engraçado, né, como professor também de rede, perceber isso dos nossos alunos lá no passado, que tudo que a gente fala, os próprios alunos até brincavam, né, sobre o tema, né? E professor, isso é bullying, né? Então, a ideia do projeto da escola é também entender os projetos e as dores atuais, né? E aí, para cada comunidade, eu vou fazer essa leitura da minha comunidade, né? Quais são os problemas que a gente tem aqui dentro dessa comunidade, certo? A gente está tendo problemas com violência, a gente está tendo problemas com gravidez na adolescência, estamos tendo problemas com drogas, certo? Qual é o problema da nossa realidade? O que a gente precisa contextualizar e desenvolver para melhorar essa comunidade dentro desse contexto, certo? Dentro da perspectiva até psicológica, tá? Estamos falando com vocês, principalmente vocês alunos, tá? Vocês estão nessa fase do ensino médio, da adolescência, tá? Não existe um tipo de adolescência, tá? Um adolescente, tá? Então, os adolescentes, eles são diferentes dependendo do contexto, o contexto em que vivem. Estou vivendo, essa minha escola é na área urbana, essa escola é da área rural. Então, as condições, o estilo de vida, o que é fornecido a cada um de vocês, permitem vocês terem realidades de vidas diferentes. Até mesmo o acesso, por exemplo, à internet, que a gente vai observando isso de escola em escola, de participação em participação, que vocês nos dão aqui no próprio chat. Então, a gente vai vendo que em determinadas escolas a utilização de rede social é muito mais assídua do que em outras, certo? Então, isso já dá para vocês esse parâmetro de quê? De informação, do que está acontecendo fora, no mundo, do que quem não tem esse acesso. Tá? Então, tudo isso conta com esse contexto atual, que é o papel dessa escola dentro dessa sociedade. Tá? O enfrentamento, por exemplo, de doenças também. Né? Como assim, professor? Campanhas, por exemplo, contra algumas doenças, como dengue, certo? Está hoje, novembro, período chuvoso. Esse comecinho de novembro é normal ter um pouquinho de chuva, embora já estou achando até um pouquinho prolongado. Mas é normal, comecinho de novembro ter um período de amenidade, depois esquenta de novo, né?
dar aquela amenidade no nosso BR Obrol. Mas quando chega lá em fevereiro, março, né, que tem uma boa temporada de chuva, o que que é comum acontecer? Aumentar o número de casos de incidência de doenças como dengue, certo? É por que que aumenta nesse período, né? Como é que vocês trabalham isso dentro da escola de vocês? Porque isso é trabalhado dentro da escola de vocês, tá? E vocês trabalham isso justamente nessa perspectiva, na perspectiva de entender, de compreender como podemos, né? E sim, todos nós, podemos fazer para minimizar o efeito dessa doença. Como é que a gente diminui a incidência do número de casos de mosquito da dengue? Deixa eu ver se vocês estão aí com o F5 ligado, atualizados, em contexto de doenças, tá? Com as aulas de biologia, estão com as aulas de biologia na ponta da língua, não pode errar uma questão dessa. Conta pra mim aí, como é que a gente controla, como é que a gente controla, galerinha? Comenta aqui pra mim no chat, como é que a gente controla os casos de dengue da nossa região, por exemplo? Certo? Qual é a ação que você, que está assistindo essa aula, pode fazer? Isso aqui a gente trabalha dentro da nossa escola e a gente leva da nossa escola para nossa casa, certo? É a nossa ação, tá? Como cidadão, beleza? E aí, galera, enquanto vocês vão colocando para mim aqui, ó, eu vou falar sobre outras doenças, tá? Porque agora é um caso importante, certo? Por exemplo, a conscientização, dentro da escola a gente trabalha muito sobre a ideia da conscientização das vacinas, certo? Então, vocês trabalham dentro das aulas de biologia, o que? Contextos, por exemplo, sobre vacinação. Vocês podem até fazer interdisciplinaridade. Biologia e história, por exemplo, tá? Não é de hoje que o Brasil tem problemas com vacinação, certo? Só que agora aumentou um pouquinho, tá? Então, a gente já teve lá no início do século XX uma grande negação, tá? Das pessoas não queriam tomar a vacina, tá? A gente teve uma certa rigorosidade para as pessoas tomarem vacina, especialmente da varíola, certo? A varíola hoje é uma doença considerada erradicada, justamente por conta do controle da vacinação. Quando a gente diz que uma doença é erradicada, é porque ela praticamente não tem casos no mundo inteiro. Só que o que vocês estão observando agora, 2022, uma nova varíola aí aumentando, né? O surto dela, qual é ela? Varíola do macaco, é uma variação da varíola normal, certo? Então, essa varíola do macaco, ela tem características muito parecidas com aquela varíola que antigamente tinha, certo? São várias feridinhas, várias erupções em todo o corpo que apareciam, que acessam muitas vezes até o sistema nervoso, certo? Pode acessar mucosas, enfim, certo? Tem vários problemas ali que a pessoa pode acabar desenvolvendo. Tá? Então, lá no início do século XX, várias pessoas não tomaram as vacinas. O que aconteceu com o número de casos? Aumentou. Aí volta a tomar. Então, o processo da educação é um processo muito importante para essa ideia de quê? De melhorar as condições da nossa sociedade, certo? O Brasil era um país que tinha um grande exponencial do número de casos, certo? Isso foi transformado. Só brigando deu certo? Não, mas o processo educativo foi muito importante ali para fundamentar, para entender a importância da vacina, certo? E aí, claro, a gente está vivendo agora uma nova situação. É Covid, agora é varíola do macaco, né? Provavelmente vai ter algum ciclo vacinal mais em breve, certo? Então, o processo da educação, ela passa sobre essas leituras sociais que a gente tem e no contexto de precisar mudar ou melhorar algum outro ponto. Eita, galera, se tiver que chegar janeiro, fevereiro, o número de casos de dengue vai aumentar porque vocês não estão participando do nosso chat. Perguntei para vocês aqui, galera. E aí, olha. Pessoal de São Luís do Piauí, pessoal de São João da Canabrava, pessoal de Assunção do Piauí, de Aroeira Itaim. Cadê vocês, meu povo? Bora participar, chat. Movimenta esse chat, galera. Vamos nós. Vamos conversar aqui, galera, sobre a função de algumas dessas partes, tá?
das pessoas que fazem parte da escola. Vamos começar com os educadores e os professores, tá? Quem são os educadores ou professores? Na escola, tudo e todos o que nela atuam educam. Estudantes, educadores, pais, colaboradores, gestores, professores, espaços, tempos, arquitetura, ambiência, a própria organização do currículo escolar. Então, tudo vai ser considerado um educador, um contexto educador, certo? No entanto, o ofício de ensinar e construir conhecimentos aos alunos, compartilhar informações, instruir, corrigir, apresentar caminhos e possibilidades é desempenhado pelos professores. Então, quando a gente diz educador, todos fazem parte desse processo de educação. Por isso eu disse para vocês a importância, por exemplo, da família, porque sim, a família está dentro desse processo de construção de ensino-aprendizagem. Em que aspecto? Em cobrar, em ser chato? Não necessariamente, certo? Mas no aspecto de estar ativo, tá? De estar ali atento, de fazer parte, certo? B. O ofício de professor exige muito preparo, dedicação, certo? Sendo preciso adquirir conhecimentos sólidos por meio de estudo, pesquisa e constante atualização. A gente tem um termo que a gente acaba utilizando muito hoje em dia, que o professor, ele é um grande mediador, certo? O conhecimento que o professor ele tem ele tem muito mais a ideia de um guia, certo? Ok, a gente constrói uma ideia de um objetivo. Qual é o objetivo que a gente quer com o nosso aluno? O que que a gente espera que o aluno possa fazer? Executar. O professor que está acompanhando essa aula, mediador que está acompanhando essa aula junto aos alunos, pode expor para os alunos. Sim, a gente faz esse planejamento. Ah, para esta aula, a gente espera que o aluno consiga fazer o quê? Certo? Consiga refletir sobre alguma coisa, consiga avaliar uma notícia, certo? Então, o professor ele pode trazer recortes de revistas, de jornais, tá? Às vezes eu até boto aqui durante a nossa própria aula também alguns links para que vocês possam se guiar. Falar, ó, lê essa notícia aqui, deixa lá o link para vocês acessarem, lerem, certo? Para que vocês possam se guiar. Ah, não, para desenvolver e aprender um pouco mais sobre isso, eu vou ler isso aqui. Às vezes eu trago para vocês sugestão de filme, certo? Sugestão de livro, tá? E aí você já vai ler aquele livro com aquela mente. Ah, esse filme aqui, ok, é uma ficção, tem todo o romance e tal, mas ele também me fala sobre esse tema aqui. Então eu vou assistir esse filme com esse olhar. Então a ideia do professor de mediador é fazer essa mediação. Ó, tu quer desenvolver um pouco mais disso aqui? Vai por esse caminho aqui, certo? Tu quer aprender mais esse lado? Vai por aquele outro caminho. Então essa é a grande ideia. Então o professor ele traz esse arcabouço de conhecimento que ele desenvolveu não só durante a sua formação, tá, pedagógica, tá, curso de graduação, mas os seus aprofundamentos também, como aperfeiçoamentos, especializações, as suas práticas, as suas vivências, tá? Claro, por isso eu estou falando. No contexto, o professor ele também é um educando, ele também está aprendendo, vivenciando com os próprios alunos, para entender qual é a realidade, para onde ele precisa aprender um pouco mais, ok? Aí, galera, é o seguinte, a gente falou dos educadores, professores, tá? A gente vai falar sobre outros profissionais da escola no nosso próximo tempo. Aguarda aí que a gente volta em instantes.